E aí, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na nossa área de membros. Vou falar um pouquinho com vocês enquanto eu me arrumo, porque hoje eu quero gravar alguns vídeos. Hoje é aniversário da minha filha também. Tá fazendo 1 ano, a gente preparou uma celebraçãozinha pra ela aqui em casa, né? A gente ainda não tem amigos aqui com filhos pra fazer festinha, aquela coisa toda. Mas é uma fofura, gente. Nossa, gente, olha, tenha filhos na sua vida. Tenha filhos porque é a melhor coisa que existe. E aí, tem alguns dias já que eu venho pensando... Ai... Já tem alguns dias que eu venho pensando em como eu ia trazer esse conteúdo pra vocês aqui. Vocês sabem que aqui na área de membros é o meu convés, então eu me sinto muito mais à vontade pra trazer conteúdos particulares, né? Coisas muito íntimas. Eu me sinto mais à vontade de compartilhar com vocês aqui do que no público, nas redes sociais. Instagram, na real, eu já perdi... Nossa, vou ficar parecendo uma palhaça. Instagram, na real, eu já perdi total o tesão, tá? Essa é a real. Quando eu penso em começar a construir conteúdo pro Instagram, eu sei que Instagram vende, Instagram ainda é a melhor mídia pra fazer grana, porque é onde tá o público mais qualificado. Instagram e YouTube, né? Mas o Instagram é uma mídia mais quente. Ali você consegue criar vínculo com as pessoas que te acompanham diariamente. Então, é muito mais fácil você vender um produto ou um serviço no Instagram do que em qualquer outra mídia, né? Quem acompanha aí o mercado de marketing digital sabe disso, sabe do poder do Instagram. Mas eu confesso pra vocês que eu não tenho muita paciência. Eu tenho pensado aí em fazer algumas coisas, porque eu quero fazer projetos novos em 2025, eu quero, enfim, quero mexer em algumas coisas, quero investir em alguns projetos. E aí eu sei que eu vou ter que acabar criando conteúdo pro Instagram, mas hoje eu morro de preguiça. Enfim, eu queria conversar com vocês, eu tenho pensado vários conteúdos pra trazer aqui na área de membros, conteúdos que vocês me pedem há muito tempo, me pedem no Instagram, me pedem nas minhas redes sociais no geral, e que eu sempre falo, vou fazer, e eu não consigo fazer, né? Por quê? Porque é um conteúdo que ele vai passar por partes da minha vida que não são partes que eu me orgulho. Não são partes que foram tranquilas, sabe? A minha história como empreendedora no Canadá foi muito difícil. Foi muito, muito difícil. Enfim, eu vivi muita coisa difícil quando eu tava empreendendo no Canadá. Cometi muitos erros. Eu fui muito roubada. Me passaram muito a perna também. Não tiro a minha responsabilidade disso. Hoje eu tenho plena consciência de que eu me coloquei naquela situação, né? Eu terceirizei decisões que eu não deveria ter terceirizado. Eu dei poder demais para as pessoas. E eu paguei o preço disso. Então, assim, é uma fase da minha vida que mexe muito, sabe? Hoje já tá melhor, mas assim... não é legal de relembrar. Porém, não tem como eu compartilhar com vocês a minha volta por cima, porque se eu não compartilhar com vocês onde eu tava, o que aconteceu, como eu fui parar naquele lugar, o que eu fiz de errado, né? O que me levou a ter a mentalidade que eu tenho hoje. E, gente, assim, a Daniele de 2024 é uma Daniele completamente diferente da Daniele de 2020. Eu vou contar um pouco pra vocês sobre isso. Hoje eu quero te contar mais sobre como eu fui à falência, como eu fiquei devendo $500 mil do dia pra noite. Assim, do dia pra noite, tá? Então, pega sua pipoca aí, seu vinho, seu café, seu chá, bota seu celular aí, vai fazendo a faxina que eu vou te contar. Eu cheguei no Canadá em 2015, eu comecei o meu plano Canadá em 2014, e quando eu comecei o meu plano Canadá, a primeira coisa que eu fiz foi procurar profissionais dessa área pra me ajudar, né? Porque eu não sabia nada, eu não falava inglês, eu não sabia... Gente, eu era tão idiota que eu não sabia nem onde o Canadá tava no mapa. Eu sabia que o Canadá era no norte, mas assim, eu não sabia nada de Canadá. Sabe o que é nada? Nunca nem tinha passado pela minha cabeça Canadá. E aí eu fui procurar essas empresas, mesmo procedimento que todo mundo que quer emigrar faz. Como naquela época não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha blogs, não tinha nada disso.
A gente tinha meia dúzia de gato pingado, fazendo aqueles spots, sabe? Que eram uns sites feios de doer, não tinha nem foto bonita. Era só a pessoa escrevendo mesmo um pouco da experiência, você não conseguia falar com a pessoa, você não tinha relacionamento com esses produtores, né? Então, era bem difícil você pegar a informação. Começa por aí. A gente tinha o site do governo, que já era muito mal feito, como é até hoje, apesar que hoje eu acho que ele tá muito mais claro do que era antigamente. Mas eu também não falava inglês, então eu me confundia bastante ali. Enfim, fui procurando as empresas que estavam nesse mercado naquela época. Eram poucas, tá? Acho que no Canadá, assim, a mais famosa era a Amy Canadá. A Evisa tava começando a aparecer naquela época. E só. Tinha a Rai Bonjour, tinha a Canadá Intercâmbio, que era uma agência bem antiga. E as agências de intercâmbio do Brasil geral, né? Naquela época, os grupos de Facebook eram muito fortes, eu não sei como que tá hoje. E eu fui conhecendo pessoas pelos grupos, fui conhecendo pessoas pelo YouTube. Quando eu criei o meu canal, comecei a conhecer pessoas pelo YouTube. Por quê? Como não tinha gente produzindo conteúdo, eu falei, cara, eu vou compartilhar a minha experiência porque aquilo me ajudava na ansiedade. Aquilo reduzia a minha ansiedade. Então eu falei, eu preciso pôr isso pra fora, porque a minha família e os meus amigos já não aguentavam mais me ouvir falar de Canadá. A gente ia embora pro Canadá, vamos morar no Canadá, Canadá. Eu virei monotemática de 2014 pra 2015. Eu virei doida mesmo, sabe, de Canadá. Então ninguém mais aguentava me ouvir falar de Canadá. E eu falei, eu preciso me conectar com pessoas que estão no mesmo projeto, né, no mesmo objetivo que eu, galera que tá passando pela mesma fase. Eu vou fazer um canal do YouTube. Criei meu canal do YouTube lá em 2014. E comecei a compartilhar. Um ponto que, assim, foi algo que eu identifiquei desde o início das minhas pesquisas era a péssima qualidade do serviço das empresas de visto e de educação. Eles não te atendiam, para você falar com alguém você já tinha que pagar $100, ninguém tirava suas dúvidas, não tinha uma pessoa ali para você ligar e falar, olha, eu tô com tal dúvida, isso, o que você acha, o que eu posso fazer, qual é o primeiro caminho, primeiro passo, não. Não, você quer vir? Consulta, $100. Eu até fiz algumas consultas, me desencorajaram total, porque falaram que eu era advogada, que não ia ter futuro lá, que meu diploma não ia valer, que meu destino ia ser limpachão, que a única forma da gente imigrar seria pelo perfil do meu marido. Enfim, me passaram várias informações erradas, várias coisas erradas que eu sabia que estavam erradas porque eu já pesquisava muito. E aquilo, gente, foi uma confusão na minha cabeça, que eu falei, cara, esse povo eles fazem de um jeito muito ruim. Um joga pra cá, joga pra lá. Você vai falar com o consultor de imigração, mas ele não fala do curso. O consultor que fala do curso não fala do visto. E aí fica um jogando pro outro. Todo mundo quer ganhar dinheiro em cima de você, mas ninguém... não tinha uma organização, sabe? Uma empresa que você falasse assim, não, aqui eu vou e vou resolver meus problemas todos no meu projeto. E aquilo nasceu na minha cabeça. Eu falei, eu vou criar uma empresa disso quando eu chegar no Canadá. Eu vou criar uma empresa onde a pessoa entre e ali ela não precisa sair para procurar um consultor de imigração, ela não precisa sair para procurar um consultor educacional, ela não precisa sair para procurar alguém que vai ajudar ela com a primeira moradia. A gente vai fazer tudo. Essa foi a minha ideia. Eu já tinha essa ideia antes de ir para o Canadá. Eu sentei na época com a minha chefe no Brasil, que eu chamo ela de minha chefe até hoje, porque ela foi uma das pouquíssimas pessoas que teve paciência com a Dani novinha, que era extremamente explosiva, inconsequente, impulsiva, ignorante, arrogante, né? Eu sou colérica, né, gente? Então, quando você não tem muito domínio do seu temperamento, você é bem complicado. E eu era essa pessoa, jovem e imatura, mas a Alessandra, ela teve toda essa paciência de me ensinar, de passar por cima dos meus problemas, dos meus problemas, da minha falta de maturidade, e ela teve, não é compaixão, ela teve a generosidade, sabe, de me ensinar tudo do zero. Foi com a Alê que eu aprendi sobre direito societário, foi com a Alê que eu aprendi sobre direito empresarial. Tudo que eu sei hoje, eu devo a Alessandra, em termos da advogada que eu sou, sabe, nessa área.
Ela me abriu a mente para esse universo do direito internacional, né, de abrir empresas fora do Brasil, estruturar, desenhar as empresas, desenhar o fluxo de cada empresa, para onde o dinheiro vai entrar aqui, ele vai para tal empresa, através de tal operação, e assim a gente vai fazer isso, isso e aquilo, e vamos dolarizar o patrimônio, e vamos proteger, aqui a gente protege, aqui a gente dolariza, aqui a gente investe, aqui a gente lucra sem pagar imposto, enfim. A Lê me ensinou tudo que eu sei dentro do direito empresarial. E eu sentei com ela e eu falei, cara, eu quero abrir uma empresa no Canadá. Me ajuda a desenhar. Como é que eu vou fazer isso? E a gente sentou num domingo à tarde e desenhamos a Go Travel. Era a minha empresa, chamava Go Travel. Desenhamos a Go Travel. Ela já tinha uma estrutura internacional desde da primeira ideia, porque para mim, um dos pontos principais, assim, que eu mais reclamava dessa estrutura do Canadá era que eu não conseguia contratar as empresas no Brasil. Eu tinha que contratar as empresas no Canadá. Logo, eu não estaria protegida pelo direito do consumidor. Eu achava muito arriscado naquela época. A gente tinha muito menos informação do que a gente tem hoje. Então, eu achava muito arriscado eu pagar para uma empresa fora do Brasil, se essa empresa sumia, enfim, se era um golpe, se eu caía num golpe, a quem eu ia recorrer. Então, eu achava um absurdo isso. E quando eu desenhei a Go Travel, eu já desenhei ela com uma estrutura internacional, onde o cliente poderia contratar a gente pelo Brasil, receber o serviço enquanto ele estava no Brasil, e ele teria toda a proteção, né, tanto do direito brasileiro quanto do direito canadense. Então desenhamos toda a estrutura e eu falei, ok, agora eu vou fazer a lição de casa, eu vou pro Canadá, eu vou aprender inglês, eu vou me dedicar, eu vou conseguir minha residência permanente e eu vou abrir uma empresa que vai resolver todos os problemas dos imigrantes. A gente vai resolver tudo ali dentro. Mas antes disso eu preciso aprender, eu preciso conhecer o mercado, então eu fui procurar emprego em empresas de imigração, eu fui trabalhar na concorrência. Essa foi a minha primeira ideia, né? Vou trabalhar na concorrência, vou entender como funciona esse negócio, vou dar tudo de mim e depois eu vou abrir meu negócio. Foi isso que eu fiz. Primeiro ano eu trabalhei numa empresa de imigração que estava começando, então eu pude passar por todas as etapas. Eu limpava chão, eu atendia telefone, eu respondia e-mail, eu ajudava com os documentos, eu fazia pelo cliente tudo que não fizeram por mim. Então os clientes amavam o meu atendimento naquela empresa e com isso a gente começou a vender mais. E aí eu comecei a dar mais suporte para os clientes e comecei a fechar muito mais contratos. As pessoas ligavam querendo falar comigo, diziam que se sentiam confortáveis em falar comigo dentro da empresa, diziam que queriam fechar porque tinham sido muito bem atendidas. E aquilo foi me dando muita motivação, né? Aquilo foi me dando muita motivação. Eu tentei até negociar meu crescimento dentro da empresa com a chefia naquela época, mas assim, ela era muito sem visão. Ela era muito sem visão. Tanto que depois de alguns anos, quando eu saí e montei meu negócio e fiz o que eu falei pra vocês que eu ia fazer, essa empresa que eu trabalhava copiou o mesmo modelo de negócio. Eles começaram a fazer também a parte educacional, começaram a dar suporte na parte de moradia, e aí no final do dia acabou ficando o mesmo modelo de negócio do que eu já tinha na minha empresa. Enfim, acho isso bom, acho que isso é um movimento bom para o mercado, acho que as empresas têm que se aperfeiçoar, se refinar, mas ela poderia ter feito isso quando eu estava lá, a empresa estava crescendo, né? Ela poderia ter crescido muito mais rápido, ela tinha uma pessoa com toda a dedicação ali, eu estava realmente imersa, gente, eu era a primeira a chegar, eu era a última a sair da empresa. Eu não ganhava por isso. Eu não ganhava hora extra, eu não ganhava comissões, eu não ganhava nada disso, sabe? Na verdade, nos primeiros 2 meses eu não ganhava nem salário, porque ela me vendeu a ilusão lá a ilusão não. Ela se aproveitou, né, da falácia do trabalho voluntário e dos 2, 3 primeiros meses eu não ganhava nada. Eu trabalhava tudo isso de graça, né? Ela falava que, primeiro você faz um trabalho voluntário e depois a gente te efetiva, o que é completamente legal. Depois eu vim descobrir isso, mas na hora eu caí, eu tava com muita sede, com muita vontade de fazer, de acontecer, de dar certo, de conseguir meu PR, sabe? E, enfim, nem pensei que eu poderia estar caindo num golpe, né?
Enfim, trabalhei. De lá eu fui para uma outra empresa da mesma área. Ali eu já fui para um cargo melhor. Ali eu já trabalhava fazendo os processos de visto, trabalhava fazendo os processos de residência permanente, mas eu também fazia todo o resto. Também dava suporte para o cliente, também tirava dúvida, fazia call com os clientes, ajudava os clientes na reunião dos documentos, organização, até a submissão. Tinha uma menina que trabalhava junto comigo, depois essa menina virou consultora de imigração, mas eu nunca mais ouvi falar dela. Mas a empresa era muito desorganizada. A empresa era muito desorganizada e não pagava o salário em dia. Eu ficava várias semanas sem receber meu salário. E quando a gente é imigrante, gente, cada centavo conta, porque você tá tirando dinheiro do Brasil, você tá convertendo, você muitas vezes tá combinando vários trabalhos ao mesmo tempo, né? Eu tinha esse trabalho, eu trabalhava também numa loja, eu também fazia bico no supermercado, porque eu tinha um visto que me permitia trabalhar tudo que eu quisesse, né? Quantas horas eu aguentasse, porém eu tinha que me organizar para conseguir dar conta. Naquela época eu trabalhava em média 70 horas por semana. Enfim, mas fui levando, né, do jeito que dava, era um trabalho que eu gostava muito, eu tava aprendendo muito, eu não queria largar. Passei um ano ali, a minha residência permanente saiu, apliquei minha residência permanente, tanto que eu tive vários problemas no meu processo de residência permanente por conta dessa empresa, que não tinha me efetivado, não tinha recolhido os impostos da minha folha de pagamento. Enfim, eles fizeram várias cagadas, tanto que essa empresa nem existe mais, a mulher era muito desorganizada. Mas, ali, depois que saiu a minha residência, eu fui fazer o curso de consultor de imigração. Falei, não, vou fazer o curso de consultor de imigração. Eu já tinha aberto a minha empresa, mas ainda eu só tinha aberto, né, o CNPJ, eu ainda não tinha começado a levar gente, eu ainda não tinha começado a operar. E eu falei com essa chefe, eu falei, vamos fazer um acordo? Eu abro a empresa de educação e aí todo mundo que vier pela empresa de educação, a gente faz o visto aqui no seu escritório e aí eu ganho na parte educacional, você ganha na parte do visto, né? Mas a gente faz dessa maneira. E ela topou. Mesmo ela sendo desorganizada, ela topou. E foi muito bom. Foi muito bom, porque a gente começou a levar a galera, as pessoas já se sentiam super confortáveis pelo fato de elas estarem fazendo a parte educacional comigo e saberem que eu também ia supervisionar a parte do visto. Nessa época, dentro da empresa, eu já tinha assistentes, então não necessariamente eu fazia todos os processos de visto sozinha, mas eu tinha ali uma equipezinha que me ajudava com essa parte, então, mas o cliente, ele sabia que ele ia fazer toda a etapa, sabe, do início ao fim comigo, e assim eu testei o modelo de negócio que eu queria para minha própria empresa. Então, por mais que essa empresa fosse bagunçada, fosse desleixada com relação ao salário, a mulher fosse meio louca, eu não tava achando ruim porque alguém estava pagando para eu errar. E eu acho que esse, assim, é o maior ensinamento que você pode ter na sua vida se você pensa em ser um empresário, se você pensa em trabalhar por conta própria, se você pensa em ter o seu negócio, você, assim, tenha a humildade de amargar um pouco, de comer um pouco do pão que o diabo amassou, pra aprender. Porque quando você tá nessa posição e alguém confia em você esse trabalho, que é o trabalho que você quer fazer depois no seu negócio, cara, essa pessoa tá financiando a sua cagada. Ela estava financiando a minha cagada. Foi ali que eu aprendi qual era o fluxo do cliente, qual era o ciclo que o cliente fazia, quanto tempo o cliente ficava dentro de casa, quanto tempo dentro de casa, eu digo dentro da empresa, né? Quanto tempo aquele cliente me tomava para que eu lucrasse, quanto eu ia lucrar ali de fato, né? Então, assim, foi muito bom aquele ano e pouco que eu passei com ela, tá? Foi muito, muito bom. Porém, depois eu comecei a fazer o curso. Eu já não via mais sentido em ter o emprego, porque a minha demanda na educação estava muito grande, eu precisava estar mais dedicada na parte educacional. Essa mulher, que era minha chefe, ela não queria fazer investimento na empresa para ter mais pessoas fazendo visto. Eu entendo hoje a posição dela, mas naquela época isso me consumia demais, porque eu tinha que fazer toda a educacional e eu tinha que fazer toda a parte do visto, e ela mesmo não fazia nada, né? Ela era dona da empresa, mas ela, assim, não fazia absolutamente nada. E a equipe que tinha era uma equipe muito ruim, enfim, ela queria contratar as pessoas no Brasil para pagar mais barato, e isso prejudicava bastante, porque o povo não falava inglês, enfim. A gente começou a ter alguns atritos por conta disso, e eu falei, não, eu acho melhor eu sair,
Eu vou fazer parceria com um consultor de imigração, faço uma parceria com um consultor, e eu fico focada 100% na parte educacional. E foi o que eu fiz. Só que ali já foi meu primeiro erro. Porque em vez de eu fazer isso da minha casa e ficar na minha casa, que foi onde eu abri a minha empresa, eu já trabalhava de casa para essa empregadora. Em vez de eu continuar ali, o que eu fiz? Eu tive aquela mentalidade que eu trouxe lá da advocacia do Brasil ainda. Falei, não, para eu fazer mais grana, para eu conseguir crescer nessa parte, eu tenho que ter um escritório. Todas os concorrentes tinham escritórios, eu falei, não, eu tenho que ter um escritório. Tem que ter um escritório. Fui lá e, sem ter fluxo de caixa, sem ter uma reserva, sem ter um capital de giro, eu abri meu escritório. Aluguei um escritório pequeno, mas aluguei um escritório, comecei a trabalhar, contratei uma assistente. Essa assistente começou a me ajudar na minha casa ainda, depois ela mudou para o escritório. Também era uma pessoa que, assim, como pessoa, era uma pessoa muito querida, mas, assim, ela não tinha perfil para aquilo. Ela não tinha perfil para aquela área, ela não tinha perfil para aquele trabalho. Enfim, mas foi minha primeira experiência contratando alguém, né? Foi a primeira funcionária que eu tive. E aí, fomos para lá. O meu feeling de que tendo o escritório me faria vender mais estava correto. Tanto que a gente abriu o escritório e eu comecei a bombar de vender. Comecei a ter muito cliente fechando com a gente, muito cliente. Comecei a investir no YouTube, comecei a fazer vídeos. Tinha vídeos 2 vezes por semana. A galera vindo, o telefone não parava de tocar, e-mail todo dia. Naquela época, o mercado de imigração tava muito bom. Era a época do impeachment da Dilma. A Dilma tinha acabado de sofrer impeachment, então o Brasil tava assim, na merda, tipo hoje. Tipo hoje. Só que hoje tá muito mais difícil de sair, né? Porque o dólar naquela época era muito mais barato. E aí, a empresa começou a bombar. Bombar. E ali, foi onde eu comecei a fazer as cagadas. Eu continuei fazendo cagada. O que acontecia? Como a gente começou a vender muito, eu falei, não, eu preciso de mais gente. Eu preciso de mais gente, porque se eu tiver mais gente trabalhando comigo, eu vou conseguir vender mais, a gente vai crescer mais e tal, tá. Comecei a trazer uma galera sem noção pra trabalhar comigo. Sem noção, assim. Sem noção. As 3 pessoas que trabalharam comigo em 2017 eram pessoas desqualificadas, eram pessoas que não eram dessa indústria, eram pessoas que mal falavam inglês, eram pessoas que não tinham boas intenções, tanto que eles se juntaram e abriram uma empresa concorrente enquanto eles estavam dentro da minha empresa e levaram a minha lista de clientes. Dani, como que você sabe disso? Porque quando eu demiti todo mundo, eu recebi e-mails de clientes me mostrando cópia das mensagens daquelas pessoas que eram meus funcionários, dizendo pra eles, olha, eu saí de lá, eu saí da GoTravel, agora eu tô com a minha empresa, vem aqui, fecha comigo, eu te cobro metade da taxa de assessoria deles. Ou eu não te cobro nada, não cobro taxa de assessoria. E blá, blá, blá. Teve uma dessas pessoas que ela era influenciadora e eu paguei uma viagem pra ela pra Vancouver. Gente, olha, só sabe Deus como que da onde eu tirei dinheiro pra pagar aquilo. Eu paguei a viagem dela, eu paguei passagem, eu paguei restaurante. Ela ficou na minha casa em Vancouver, passeando pra cima e pra baixo, criando conteúdo pro canal dela. Fez vários vídeos com a gente, voltou pra Toronto, e aí quando ela voltou pra Toronto, que ela tinha que começar a postar os vídeos, ela não postou. Eu fiquei, mas por que ela não tá postando? Por que ela não tá postando? E comecei a cobrar o funcionário que tinha ficado responsável por isso. Falei, fulano, você que é o responsável pelos vídeos, né? Veja com a fulana, quando que entra o primeiro vídeo e tal. Mas eu deleguei essa tarefa pra essa pessoa, pra esse funcionário, e fui tocar a vida, entendeu? Eu não ficava micromanaging o que tava acontecendo. Eu só cobrava, né, esporadicamente, e aí, não, vai sair, tá em fase de edição, Vinha umas conversas assim, sabe? E aí, mais ou menos, depois de 2 meses que a menina já tinha voltado pra Toronto, eu cobrando esse funcionário e nada. Eu falei, gente, tem alguma coisa muito estranha. Esse funcionário trabalhava... Aí foi o primeiro ponto. Esse funcionário, ele trabalhava no meu financeiro.
naquela época, eu, idiota, achava que era possível, né? Eu achava que as pessoas, elas tinham o mesmo sonho que eu, assim, de fazer o negócio dar certo, sabe? Por mais que o funcionário, ele falasse isso, eu achava realmente que as pessoas tinham essa visão. Porque era o que eles falavam, né? Pra ser contratada, era o que eles falavam. Não, eu tô aqui, tamo junto, vamos fazer uma força-tarefa, eu faço o que tiver que fazer, eu ajudo no que precisar. E esse funcionário, ele foi contratado pra parte financeira. Eu nunca fui boa na parte financeira. Eu nunca fui boa na administração de negócio nenhum que eu tive. Hoje eu sou boa, mas até eu chegar aqui, minha filha, foi muito sofrimento. E aí, peraí que eu preciso acordar minha filha. Voltei. Terminei toda a rotina do almoço, a loucura que foi aqui. Agora a gente consegue conversar, né? Nem tá dormindo de novo. E é nessas horas que eu vou gravando os vídeos pra vocês. Então eu tava falando do funcionário que eu tinha, que foi contratado pra cuidar do financeiro. Esse cara, gente, só pra vocês não acharem que eu sou a maior idiota do Brasil, esse cara, a gente conhecia ele desde o Brasil. Ele trabalhava no Itaú com o Bruno e quando ele ficou sabendo que a gente estava mudando pro Canadá, que o nosso visto foi aprovado e o Bruno falou, né, lá no banco, ele chamou a gente pra jantar na casa dele, falou que ele também tinha o mesmo plano com a esposa, que eles também estavam pesquisando, a gente foi até a casa deles, assim. Até um primeiro momento parecia um casal super querido, sabe? Pessoas ótimas. Tinha ali toda uma questão dele ser metido, dele se achar, de ficar o tempo todo se vangloriando, aquela coisa chata de leonino, sabe? Mas o paulista, no geral, ele é assim, né? Pra quem tá acostumado com o estilo Faria Limer, a gente sabe que a galera é assim. Então ele é bem aquele padrãozão do Faria Limer, sabe? E daí ele, enfim, a gente fez uma amizade com ele ali. Nós fomos pro Canadá um ano antes deles, então a gente meio que já tinha desbravado, né, o caminho. O Bruno, tanto que a esposa dele, ou foi ele? Não, foi ele. Tanto que ele chegou a estudar no mesmo college que o Bruno. Porque naquela época esse college, ele era super baratinho, era $15.000 os 2 anos. E tinha cursos da área de TI, né? E ele queria se especializar nessa área. E aí ele acabou fazendo o mesmo college que o Bruno. Eles até tentaram aplicar o visto pela empresa que eu tava trabalhando. Não, eles aplicaram o visto por uma empresa de São Paulo, mais barata, que aí foi negado o visto deles. E aí, quando foi negado, eles aplicaram o visto pela empresa que eu tava trabalhando lá. E aí a gente conseguiu a aprovação. Enfim, então assim, teoricamente era amigo, entendeu? Hoje eu sei, dentro desse universo de vida de imigrante, que demora uns anos para as amizades que a gente faz longe da nossa zona de conforto, longe do nosso país, para essas amizades se consolidarem, sabe? Hoje eu tenho muito menos expectativa. Eu não me fechei completamente, mas eu tenho menos expectativa com relação às pessoas, porque eu tomei muito no meu cu. Aqui nós estamos no íntimo, então eu posso falar, eu tomei muito no meu cu com brasileiro fora do Brasil. Então hoje eu faço amizades, mas primeiro eu filtro muito bem, eu procuro me envolver com pessoas que pelo menos demonstrem ter valores muito parecidos com os meus, e mesmo assim, eu dou tempo para que as amizades, elas se provem no tempo, sabe? Para que elas se consolidem. Eu já não vou mais acreditando tanto. Enfim, esse rapaz, ele foi para lá depois de um ano. Quando ele chegou lá, passou mais um tempo, acho que passou uns 8 meses que eles já estavam lá, eu já estava quase 2 anos. Aí eu tinha aberto a empresa, tudo. Ele veio e me chamou para almoçar. E ele falou, ai, Dani, eu tô precisando fazer o meu co-op, que é aquela parte de trabalho, né, experiência de trabalho dentro do college. Eu tô precisando fazer o meu co-op e precisava de alguém, né, que assinasse a experiência, tudo. Eu falei, olha, eu não tenho cargo de TI na minha empresa. Hoje o que eu tô struggling, né, que eu tô sofrendo, é com a parte do financeiro. E esse cara, ele era economista. Então ele manjava muito de finanças. Ele até fez um canal na época no YouTube, querendo ensinar finanças e tal, mas não deu muito certo. E aí ele falou, eu posso cuidar pra você. Eu posso cuidar da parte do financeiro pra você e você assina como minha experiência de trabalho aqui no Canadá. Aí eu falei, olha, tá bom. Eu contratei. Só que naquela época, eu contratava as pessoas no meu feeling. Eu não sabia olhar os números e falar, não, nós estamos saudáveis para contratar alguém agora. Não, eu não sabia nem por onde começar com essa parte do financeiro, entendeu? Então eu falei, eu vou tomar um risco,
aqui de contratar ele sem saber se eu tenho dinheiro, né? Vou contratar ele, e aí ele vai me ajudar a estruturar o financeiro e eu não vou ter mais esse problema. Nos próximos passos que a gente for dando na empresa, as decisões já estarão pautadas, né, numa análise financeira. Até aí, tudo bem. Ele veio. Só que nessa conversa que ele me chamou, ele falou o seguinte pra mim. Ele falou, eu preciso da experiência de trabalho e tal, mas tô querendo comprar parte da sua empresa. E a resposta que eu dei pra ele naquela época foi a seguinte. Eu falei, Felipe, eu não faço sociedade com ninguém sem saber se essa pessoa está disposta a trabalhar o tanto que eu estou. Porque eu sou uma pessoa muito comprometida com o meu trabalho. Muito. Eu amo trabalhar. Se eu estou dentro de um projeto, eu estou 100%, 1000%, 200%, 300%. Eu estou completamente dentro desse projeto, entende? E eu vou me dedicar. Se eu tiver que trabalhar de manhã, de madrugada, de noite, eu vou trabalhar. Então, eu sempre tive pra mim que eu não podia ter sociedade com quem não trabalha na mesma intensidade, com quem não tá afim de trabalhar, com quem não tá afim de se dedicar. E eu falei pra ele, olha, eu não estou aberta pra uma sociedade agora, mas você trabalhando com a gente vai ver se dá match, né? Se a gente consegue, se a gente se entende. E quem sabe uma proposta de sociedade pode vir no futuro. Eu realmente não estava fechada, sabe? Eu não falei aquilo pra enganar ele acreditar, vir trabalhar comigo e explorar ele. Não. Eu falei a verdade, o que eu realmente acredito, e eu acredito nisso até hoje. Enfim, ele veio. Só que quando ele veio, eu não sei se esse fato da gente ter conversado de sociedade fez ele achar que ele estava acima dos outros funcionários, ou fez ele achar que ele tinha algum poder de dono ali dentro. Ele começou a não querer seguir a cultura da empresa, entendeu? Então, por exemplo, todo mundo trabalhava presencial na porra do escritório que eu tinha alugado, eu tava pagando aluguel ali, né? Então, eu queria a equipe ali, porque eu estava construindo uma empresa, eu precisava imprimir nos funcionários a cultura da empresa, eu precisava que a equipe estivesse conversando, falando a mesma língua, eu precisava desse convívio. E ficou acertado que ele viria e que ele, né? Eu até comprei computador para ele vir. E ele começou a querer trabalhar de casa, do Neida, sozinho. Ele decidiu da cabeça dele que ele ia trabalhar de casa. Aí começou a vir querer negociar, mas não querer negociar falando, olha, eu quero negociar para trabalhar de casa, porque eu moro longe e tal. Não, ele vinha já falando como se ele fosse dono da empresa. É porque não faz sentido, né, eu vir lá de Coquitlam pra cá trabalhar, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Aquilo ali, gente, foi me emputecendo. Mas eu pensava o seguinte, esse cara é um bosta como pessoa, mas ele deve ser muito inteligente, né, ele parecia ser muito inteligente. Ele vai fazer um bom trabalho no financeiro. Vamos dar tempo ao tempo, deixa pra lá. Eu não sou o tipo de pessoa que eu fico medindo esforço, que eu fico medindo força pra mostrar que eu tenho poder. Eu não sou assim, eu não sou esse tipo de líder. Eu não acredito nesse tipo de liderança, tá? Então, eu nunca tratei meus funcionários como menos do que eu. Eu nunca tratei meus funcionários como se eles estivessem abaixo de mim. Mesmo eles estando, eu nunca tratei as pessoas dessa forma. E ele tinha um pouco disso, sabe? Esse ar de superioridade. Mas enfim, ele estava fazendo planilhas e gráficos e um monte de coisa, e ele me mostrava aqueles gráficos, e toda semana eu fazia reunião com ele, eu perguntava como que a gente estava indo, ele dizia que a gente estava muito bem, que a empresa estava decolando, que a gente estava vendendo super bem, que tinha muitos clientes novos, e que isso, que aquilo. Ele me apoiou a trazer a tal da influencer para fazer os vídeos, falou que dava pra gente fazer esse esforço, esse movimento, que era bom, que ia ser bom pra empresa. Eu também fiz uma ação de marketing com aquele casal do Viajo Logo Existo, que na época era super bombado, tal, nas redes sociais. Eu paguei 3 mil reais pra eles pra fazer uma ação com a empresa, deu super certo, foi muito legal. Ele ficou lá babando o ovo dos caras um tempão. O Léo e a Shell são os queridos, até hoje eu converso com eles. Enfim, eu trouxe esse cara, e esse cara começou a me dar a ideia de que a empresa estava super bem, que a gente nunca esteve tão bem. Eu falei, bom, se o financeiro tá sob controle, eu vou voar. E eu comecei a aumentar o custo da empresa. Falei, não, agora nós estamos crescendo, vamos investir no marketing, vamos fazer ação, vamos vender mais, vamos atender, trabalhando que nem uma filha da puta. Puta na copa, era eu, trabalhando no Canadá,
pra minha empresa crescer. E aí, a empresa foi crescendo e foi enchendo de gente e tal. E naquela época, o escritório que eu aluguei, ele não tinha divisórias, né? Ele era uma sala aberta, eu ficava numa mesa no fundo e os funcionários ficavam nas mesas da frente. E como a gente começou a crescer, os clientes começaram a chegar, os clientes iam no escritório visitar, e aí toda vez que os clientes iam no escritório eu não podia fazer consultas, porque o cliente estava ali, não tinha divisória. Muitas vezes eu não conseguia atender cliente ali, porque os funcionários estavam ali, o cliente não queria falar de dinheiro, falar das coisas dele na frente dos funcionários. Então comecei a ter esse tipo de dificuldade que eu não teria se eu tivesse pensado, né? Se eu tivesse pensado antes, se eu não tivesse alugado aquela sala, eu não teria esse tipo de dificuldade. O que que aconteceu? O próprio negócio começou a me empurrar para uma mudança de sala. Então eu tive que quebrar esse contrato em 6 meses. Eu quebrei esse contrato porque em 6 meses a empresa voou e a gente foi para a sala da frente da minha. Uma sala da frente que tinha dentro dela tinham 3 salas separadas e ali eu poderia ter mais privacidade para fazer as consultas, conversar com os clientes, receber os clientes e tudo mais. Só que aquela sala custava 3 vezes o valor que eu pagava. E quando eu fui alugar aquela sala, eu chamei ele para uma reunião. Eu falei, me traga todos os números, todos os gráficos, todos os levantamentos dos últimos meses, os relatórios financeiros, porque eu preciso avaliar se a gente consegue dar esse passo. Ele virou para mim, ele foi na empresa, porque até então ele estava trabalhando na casa dele. Ele foi na empresa, me mostrou uma planilha toda colorida, que eu particularmente não entendi nada. Tá aí uma das irresponsabilidades que eu cometi. Eu não entendi e eu confiei no que ele me falou, tá? Eu nunca deveria ter feito isso. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Nunca deveria ter confiado no que ele me falou. Eu deveria ter pegado a planilha, levado pra casa, nem que pedisse pro meu marido avaliar, meu marido é engenheiro, nem pedido pra ele avaliar isso pra mim, porque já que eu não tinha entendido. Mas ele me trouxe a planilha e fez uma puta apresentação. Ah, porque a gente tá super bem, a gente tá decolando, olha o tanto que a gente vendeu, olha o tanto que a gente vai vender nos próximos meses. Hoje a gente tem um caixa de 40 mil dólares. Aí eu falei, tá. Então tá, se a empresa tá super bem, bora. Vamos embora, vamos meter o pau, bora. E fiz, assinei o contrato. Quando deu 2 meses que a gente mudou de sala, o dinheiro da conta da empresa começou a sumir, não tinha mais dinheiro. Sabe, eu não tinha a quantidade de dinheiro que ele dizia que a gente tinha. E aí, foi o que acendeu meu alerta, porque eu nunca tinha passado as senhas do banco pra ele. Eu mantinha o contato das contas bancárias e ele só me dava as análises. E aí, quando eu questionava ele, eu falava, ué, mas esse balance que você tá falando que a gente tem não está na conta bancária. Então, onde está esse dinheiro? E aí, ele me enrolava. Ele dizia que era fluxo de caixa. Não, Dani, você não está vendo esse dinheiro, mas é porque esse dinheiro, ele está ainda nos recebíveis. E inventava, gente, cada coisa. E eu, inocente, idiota, eu acreditava. E assim eu fui fazendo conta, até que chegou um ponto que não tinha mais condição. Eu tinha que pedir dinheiro emprestado, eu não tinha mais dinheiro para pagar os funcionários, eu não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel. Aí eu chamei ele. Falei, Felipe, você me disse que tava tudo bem, que tava tudo certo, que a gente tava bem, que a gente tava decolando e a gente não tem dinheiro na conta. O que aconteceu? Aí ele tentou dar uma desculpa lá. E nessa hora, ele virou pra mim e falou assim, o que você acha de eu comprar metade da sua empresa por 30 mil dólares? Que era exatamente o valor que faltava no nosso caixa, pelos relatórios que ele me deu. Ali, gente, alguma coisa assim, foi Deus, me deu um alerta que falou, esse filho da puta está te endividando pra você se ver obrigada a aceitar a proposta dele de sociedade. Você vai ficar presa com esse cara. Na mesma hora, eu chamei ele na empresa e demiti ele. Destruí ele. Falei, cadê? Você falou... Joguei tudo na cara dele. Falei, você falou isso é mentira. Nós não temos esse dinheiro. Você me enganou pra comprar a minha empresa. Os vídeos da menina lá, que tá há 2 meses enrolado pra essa menina postar o que aconteceu.
E ele enrolando, enrolando, eu falei, olha, pode ir embora. Por favor, finja você não me conhece, finja que eu não existo. Se você me vê na rua, atravesse. E acabou aqui. Tchau. Mandei ele embora. Foi a primeira pessoa que eu mandei embora. E aí, tá, dali pra frente eu segui o jogo, eu mesma, tentando me recuperar, tentando crescer. Passou um mês, a gente vendeu super bem, aí começamos a recuperação. Poucos dias depois que eu demiti ele apareceu com uma sociedade com a tal da YouTuber, fazendo empresa com a YouTuber que tinha levado meu dinheiro pra gravar vídeo e nunca postou nenhum vídeo. Então assim, gente, isso aí foi só uma parte, sabe, do que aconteceu e que foi fazendo eu ir me endividando. Depois que a gente começou a recuperação, como eu não tinha noção de financeiro, eu não tinha noção disso, e eu não conseguia entender o financeiro de uma empresa de imigração, de uma empresa de educação internacional, ele é muito complexo. Não é um financeiro simples, que tipo, entrou, saiu, recebíveis, contas a pagar, contas a receber. Ele é um financeiro muito complexo. E eu não conseguia desenrolar aquilo. Então as coisas foram acontecendo, a gente continuou vendendo, sempre vendeu muito bem, a empresa sempre vendeu muito bem, só que eu fui inflando o custo daquela empresa sem saber o que eu estava fazendo, eu fui contratando gente. Ali, no meio dessa galera, eu contratei um rapaz de financeiro, que foi um querido, assim, um dos melhores funcionários que eu já tive na minha vida. Uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, sabe? Uma bênção. O Jaffer foi uma bênção pra mim. E ele sentou comigo e ele falou, Dani, a situação é feia, a situação é isso, é aquilo. Só que quando o Jaffer veio, a gente já tava muito afundado. Eu já tinha, o quê? Uns 2 anos de empresa. E a gente já tava com as moradias estudantis. Enfim, a gente já tava com uma estrutura enorme, cheia de gente trabalhando. Eu tinha quase 20 funcionários, uma dívida gigantesca. E essa dívida, ela ia se enrolando. Não é que assim, eu tava sentindo na pele, eu tava sofrendo com a falta de grana. Não, como a gente vendia muito, a gente vendia quase R$500 mil por mês. A gente vendia muito. O fato de vender muito ia pagando essas dívidas, só que na verdade ele ia empurrando parte dessas dívidas. A empresa vivia alavancada, nós não tínhamos uma reserva de emergência, um investimento, a gente não tinha uma segurança financeira. Então, quando acontecia alguma coisa, algum problema de fluxo de caixa, por exemplo, eu não tinha fôlego, porque a gente vivia alavancado ali. Eu vou falar pra vocês que, assim, foi uma experiência extremamente irresponsável, mas que me ensinou o que é alavancagem, tá? Me ensinou o que é alavancagem. Hoje eu vejo que eu vivia alavancada. Eu vendia hoje pra pagar o que eu vendi 6 meses atrás. Por quê? Porque o cliente, ele compra, mas ele não muda pro Canadá no dia que ele compra. Ele não muda pro Canadá 1 mês depois, ele muda 6 meses depois, ele muda 1 ano depois. Então a empresa ia se alavancando com o dinheiro do cliente, tá? Eu nunca deixei nenhum cliente sem pagar, nunca deixei nenhum cliente sem estudar. Porém, a gente ia girando o negócio com o dinheiro dos clientes, né? Enfim, é muito complexo, porque tem serviço que você paga na hora, tem fornecedor que você paga na hora, tem fornecedor que você paga dali a 6 meses, tem fornecedor que você paga depois de 2 anos. Muitas vezes eu financiava os estudos para os clientes, e aí o cliente, obviamente, pagava um valor mais alto por conta de juros e taxas e tudo mais, porém, era um financiamento. Então, assim, tinha várias frentes. E como eu tinha na minha cabeça que eu ia fazer um negócio que atendesse a todas as demandas que um imigrante tem, o meu negócio acabou ficando muito complexo e muito caro. Era muito caro manter 3 casas enormes no Canadá. A gente tinha 3 casas operando para os alunos. Depois essa empresa foi ótima, porque ela foi a empresa que mais me deu lucro e foi a empresa que eu vendi bem. Ela não faliu, eu vendi essa empresa de residência estudantil. O meu escritório de São Paulo era o escritório mais eficiente em termos de custo-benefício. Ele era muito barato e ele me dava um lucro muito alto. Já o meu escritório de Vancouver era só prejuízo.
Eu demorei muito tempo pra mandar os funcionários embora. Os funcionários que tinham que ter sido mandados embora, eu não mandava porque eu não queria me estressar com aquilo e aí eu ia empurrando com a barriga. Então, assim, foram vários erros na administração da minha empresa. Até que, final de 2018, eu já tava exausta daquela rotina, eu já queria ter filho. E eu falava, eu preciso organizar essa empresa. A gente tá rodando, a gente tá girando o negócio de uma forma que eu não faço ideia do tamanho do rombo. Se amanhã eu cair dura, se amanhã eu quiser parar tudo, se eu quiser ter filho e parar com tudo, qual é o tamanho desse rombo? Eu não sei, porque a gente vivia alavancado. E aí foi quando veio uma pessoa muito próxima mesmo, assim. Eu diria que é uma pessoa da família. Ela veio morar no Canadá. Essa pessoa tinha uma vasta experiência com administração de empresas, era um cara muito pica, tinha sido presidente de multinacional e os caralho. Esse cara chegou, ele ficou hospedado na nossa casa na época, a gente morava em North Vancouver. Eu levava uma vida muito boa, a empresa bancava essa vida, né? Eu morava num dos melhores bairros de milionários em Vancouver, morava numa casa enorme de 5 quartos, onde tinha parte do escritório nessa casa para ficar mais fácil para mim. Enfim, era uma vida, não era uma vida de luxos, mas era uma vida muito boa. Tá? Era uma vida muito boa. Eu ia para os restaurantes que eu queria, eu viajava o tempo inteiro, a casa era super confortável, não tinha frescura. Assim, gente, pra quem veio da pobreza como eu, era uma vida de muito luxo, tá? Mas não é uma vida de estrela de Hollywood, é isso que eu quero dizer. Mas era uma vida muito boa, né? Só de aluguel a gente pagava $4.500, só pra vocês entenderem o nível da vida que a gente levava. Tudo isso bancado pela empresa que vivia alavancada. Mas vendia pra caramba, então as coisas meio que se resolviam. Esse cara veio e ficou hospedado em casa. E como eu tinha parte da empresa trabalhando nos fundos da minha casa, porque por uma questão de conforto minha, tá? Eu não queria mais ficar no escritório de Vancouver, a gente tinha crescido demais, tinha muita gente, e aí eu trouxe as equipes que eu gerenciava, eu já tinha um outro gerente no escritório de Vancouver, que cuidava do jurídico, que era um advogado também, e eu ficava mais com as equipes de vendas e marketing. Então eu trouxe as equipes que estavam na minha diretoria para trabalhar nos fundos dessa casa, que era gigantesca, então tinha um puto espaço. E eu sempre gostei de trabalhar de casa, né? Acho que hoje, assim, eu mesmo hoje, se fizesse muita grana com o negócio, eu não teria escritório, porque eu não vejo sentido. Eu investiria numa casa mais confortável para mim, para eu poder trabalhar em casa, do que ter um escritório, entendeu? Enfim, esse cara ficou hospedado e ele viu a nossa operação. E como a gente fez o suporte dele, ele primeiro experienciou o serviço, né? Experimentou o serviço, então ele trabalhou com a nossa equipe, ficou muito satisfeito. E quando ele foi morar em casa, ficou lá em casa um tempo, ele via todos os dias a nossa operação. E a equipe era incrível, a galera era muito unida, a gente fazia muita coisa da hora, a gente vendia pra caceta, a gente batia sino quando a gente vendia. Era uma equipe muito gostosa de se trabalhar, sabe? Pelo menos as minhas equipes de vendas e marketing, era uma equipe assim muito show, muito show. E ele viu aquilo tudo e ele viu uma maneira de ganhar dinheiro em cima disso. E aí ele me chamou e falou, Dani, eu tô vendo que você tá struggling com a parte do financeiro e tal. Eu queria te propor. Lá veio de novo o diabo. Sabe quando o diabo vai te oferecer a terra prometida? Pois bem. Não, eu queria te propor de você... Eu investir dinheiro na sua empresa. Eu falei, mas como assim? E não, vou te propor de investir dinheiro na sua empresa, porque eu acredito muito em vocês, acredito muito no seu negócio tá bombando. Eu tô vendo as operações aqui todos os dias e vocês, assim, tem tudo pra voar. Então eu quero investir dinheiro nisso. E eu falei, puta, que massa, cara, que massa. Eu já tava com a ideia de ter um caixa guardado, um dinheiro guardado como seguro pra nós, uma segurança pra nós. Chamei o tal do menino do financeiro, falei, cara, agora o dinheiro vai entrar por investidor. Chamei o menino, a gente fez conta, tudo. E aí
Eu sempre falo que Deus, ele te dá a oportunidade de você aprender pelo amor, mas quando você não aprende pelo amor, aí ele permite que você aprenda pela dor, sabe? Ele veio com o mesmo papo do primeiro lá, mas eu não entendi dessa forma. Acho que porque era família, entendeu? Então eu nunca imaginei que o objetivo daquilo ali era só ganhar dinheiro em cima de mim. Ele veio e falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou te emprestar esse dinheiro. Eu falei, não, mas você não quer comprar uma parte da empresa? Você compra uma parte da empresa e esse dinheiro entra como investimento. E aí você vai ter acesso aos lucros e tudo. Aí ele, não, a sua empresa ainda é muito nova, os números ainda... Eu entreguei os números pra ele, a gente vendia muito. Quando ele botou dinheiro, a gente já vendia mais de $1 milhão por ano. E aí eu falei para ele falou, né? Eu não vou comprar uma parte, porque a empresa ainda é muito nova para fazer a previsão, o forecast é muito arriscado. Então eu vou emprestar esse dinheiro para você investir na empresa. E eu queria fazer um roadshow pelo Brasil, fazer palestras pelo Brasil inteiro. E a gente precisava de grana, né? Então, ele falou, eu vou investir esse dinheiro, você faz os roadshows, e aí vou dar 6 meses pra vocês me pagarem esse dinheiro de volta, começarem os pagamentos de volta. Aí eu falei, fechou. Só que eu vou ser o gerente administrativo. Eu vou administrar a empresa. Eu tenho experiência, eu sou isso, eu sou aquilo, eu já fui presidente e tudo mais. Eu quero te ajudar a profissionalizar o seu negócio. Ele falou essa palavra, ele me ganhou. Porque era tudo que eu queria. Tudo que eu queria era profissionalizar o meu negócio para que eu tivesse um pouco mais de qualidade de vida. Porque nessa época, gente, eu cheguei a trabalhar 22 horas seguidas. De virar à noite trabalhando. Tá? Então, só fumava e trabalhava. Era só o que eu fazia. E daí ele falou, vou te ajudar a profissionalizar, sua vida vai melhorar, você vai ter muito mais qualidade de vida, essa parte do administrativo da empresa vai ficar comigo, eu vou botar esse dinheiro, eu vou emprestar esse dinheiro pra vocês e eu vou administrar esse dinheiro. E aí, você vai ver como a empresa vai voar. Aí eu falei, fechou. Gente, ele era da família, eu nunca ia desconfiar, nunca. Enfim, como ele era da família, com ele eu fiz pior do que eu fiz com o primeiro. Com ele eu dei todas as senhas dos bancos. Dei tudo pra ele, todas as senhas. Ele tinha autorização pra ser a Dani. Ele tinha autorização pra assinar tudo. Ele tinha autorização pra pegar dinheiro no banco. Ele tinha autorização pra fazer pagamento. Ele pagava os salários. Ele contratava, ele demitia. A primeira coisa que ele fez foi cortar a equipe. A gente caiu de 20 funcionários para 11. E depois ele fez um segundo corte, que a gente caiu para 7. E tudo isso ele falava que era para potencializar o investimento, porque a gente já estava com caixa legal e com esses cortes a gente ia voar. Porque a gente não só ia pagar as contas, ia equilibrar as contas, porque a gente vivia alavancado. A gente não só ia equilibrar as contas, mas a gente também ia poupar e as pessoas que ficaram iam ser melhor remuneradas, iam ganhar mais. Tá bom. Ele me chamou e falou, eu vou aumentar o seu salário, o salário do outro diretor e o meu salário. Nós vamos ganhar tanto. Era $32 a hora que ele aumentou o salário. Naquela época era dinheiro, tá, gente? Hoje é um salário bobo. Aí ele falou, olha, eu vou aumentar nossos salários, tudo, porque a gente é diretor e tal. Eu falei, tá. Eu falei, tem certeza? Tá tudo certo? A gente tem dinheiro pra isso? Tenho certeza. Todo mês ele me mostrava os dados, os gráficos, me mostrava uma apresentação linda de como a empresa tava bombando. Beleza. Passou, isso foi em fevereiro. Quando foi em maio, eu fui pro roadshow no Brasil e fiz palestra em tudo quanto é lugar. Eu lembro que eu peguei 9 aviões em 3 dias, pra vocês terem ideia. Eu saía de Vancouver, acordava em Nova York, acordava em São Paulo, depois Cuiabá, depois Rio de Janeiro. Enfim, eu fui pra um monte de lugar no Brasil fazer palestra. E nessa época, eu lembro que eu tava vendendo, tipo, o que a gente vendia em um mês, eu vendia em 2 dias. Nessa época. Beleza, eu voltei da viagem, a empresa celebrando com champanhe. Celebrando com champanhe o resultado das vendas, dos eventos. Falei, nossa, tô estourada. Quer saber?
Bora, Bruno, vamos pra Nova York. Fui comemorar meu aniversário em Nova York, em maio de 2019. Cheguei de viagem e fui. Cheguei dos eventos no Brasil e fui comemorar meu aniversário em Nova York. Tô lá, tranquilona. Voltei de Nova York. Passou uns 15 dias. Ah, nesse período que eu tava no Brasil, nos eventos, 3 funcionários pediram demissão. Do nada. Ele só me ligou e falou: fulano pediu demissão, Beltrano pediu demissão, Ciclano pediu demissão. Como eu tinha delegado essa parte administrativa pra ele, eu não liguei. E eram pessoas da administração dele, não era da minha equipe de vendas e marketing, era da equipe financeira administrativa. Falei, tá, isso aí não é preocupação minha, minha preocupação aqui é falar com os clientes, é cuidar dos clientes, é fazer os eventos, é fazer as palestras. E aí, tá, voltei e tal, fui pra Nova York. E quando eu voltei de Nova York, deu uns 10 dias, mais ou menos. Um menino do financeiro, que era meu amigo de infância, ele me chamou pra almoçar. E ele falou, Dani, tá acontecendo uma coisa muito grave na empresa. Eu falei, como assim? Que coisa grave? Ele tá acontecendo uma coisa muito grave na empresa. O fulano de tal, ele tá tirando dinheiro da empresa. Ele tá mandando dinheiro pra conta dele. Ele tá pagando as coisas dele. O dinheiro entra no caixa, entra na conta da empresa. Ele paga primeiro o salário dele, primeiro as coisas dele. E o que sobra, ele paga os cursos, ele paga os fornecedores, ele paga as contas da empresa. Ele tá fazendo bola de neve com as contas da empresa, ele tá enrolando com as contas da empresa. E se você não olhar isso, você vai à falência. Na hora, minha filha, eu falei, o quê? Chama todo mundo, venha, me mostra, eu quero os números, eu quero ver, eu quero as planilhas. Chamei esse diretor, ele me entregou o relatório, me entregou as planilhas, eu levei pra casa e eu mostrei pro Bruno. E eu falei, Bruno é meu marido, eu falei, Bruno, o que tá acontecendo aqui nesses números, você pode me ajudar? Porque o fulano de tal me chamou no off e me fez essa denúncia. E, gente, eu só ouvi esse menino porque ele era meu amigo de infância. Porque se fosse um outro funcionário, quer dizer, lembra os funcionários que pediram demissão quando eu tava no Brasil? Esses funcionários sabiam disso e eles não me falaram. E esse meu amigo, ele me contou, ele falou, Dani, o fulano de tal, ele pediu demissão porque ele não aguentava mais ver esse cara desviando o dinheiro da empresa. Ele não conseguia mais ver isso, só que ninguém ia te falar, porque o cara é da sua família. Ninguém ia te falar. Eu só tô te falando porque a gente se conhece a vida toda, porque eu gosto muito de você, da sua família, e eu não consigo ver uma pessoa fazendo isso com você dentro da sua empresa, uma pessoa que você ajudou dentro da sua empresa, né? Porque assim, só pra vocês entenderem como que eu ajudei. Esse cara, quando ele colocou dinheiro dentro da empresa e ele veiculou o dinheiro, o investimento, a ele ocupar o cargo de diretor, ele recebeu uma oferta de trabalho de nível de diretor. Com essa oferta de trabalho, ele aplicou a residência permanente, logo, só aí ele economizou $40 mil do college que a mulher dele ia fazer, tá? Então, só de lucro que ele teve, só disso, ele já ganhou 40 mil nas minhas costas. Que ele teria que gastar se eu não tivesse aceitado o dinheiro dele, se eu não tivesse colocado ele de diretor na minha empresa. Começa por aí. Então, esse menino falou, pô, uma pessoa que te ajudou, eu tô vendo isso e tal, assim, só que ninguém vai ter coragem de te falar. Os funcionários sabem o que tá acontecendo e ninguém vai ter coragem de te falar, porque ele é da sua família. Como que a gente vai falar? Eu levei essas planilhas pra casa, mostrei pro Bruno. Falei, Bruno, pelo amor de Deus, me explica o que tá acontecendo, me mostra onde tá o erro, o que tá acontecendo que eu não tô entendendo. O Bruno analisando as planilhas e, de repente, ele começou a clicar nos lugares lá e tinha linhas escondidas. Várias despesas inseridas na planilha como manutenção. Manutenção, manutenção, manutenção disso, manutenção daquilo. Contas de celular de $800. Compras de mercado. Tipo, mercado. Que ele fazia pra casa dele, ele colocava na planilha da empresa. Ele tirava o dinheiro da empresa. Contas de celular da esposa dele, ele pagava com o dinheiro da empresa. O aluguel da casa dele, ele pagava com o dinheiro da empresa. Ah, Dani, você não sabia? Eu, gente, tenho a responsabilidade nisso no sentido de ter dado a ele esse poder. Eu dei o poder dele tomar todas as decisões financeiras. E eu simplesmente não olhei mais para isso.
Eu não olhei. Eu achei que eu tinha encontrado uma pessoa que estava disposta a assumir os riscos do negócio junto comigo. Foi uma idiotice minha, foi uma irresponsabilidade minha. Mas pior do que isso, eu simplesmente descansei. Eu entreguei tudo na mão dele e eu descansei. Eu sei que o Bruno começou a achar essas despesas incluídas na planilha. E aí ele falou, o BO tá aqui. Tem um monte de despesa aqui que tá escondida que você não tá vendo, que o dinheiro da empresa tá indo pra essas coisas. No dia seguinte, eu chamei o tal do menino que trabalhava no financeiro, que é meu amigo de infância. Eu falei, Felipe, é outro Felipe, tá? Não é aquele primeiro. Eu falei, Felipe, o que é isso aqui de manutenção, conta de celular? Me traz todas essas contas, me traz todos esses recibos. E aí ele me trouxe. E a gente viu que eram coisas que iam pra vida pessoal desse diretor. Então, o que aconteceu foi, ele colocou o dinheiro na empresa, ele emprestou o dinheiro para a empresa, porém ele administrou o próprio dinheiro. E como que ele administrou? Tirando da empresa o máximo que ele podia todos os meses. Por quê? No final dos 6 meses que ele tinha dado de carência, ele já teria tirado boa parte daquele dinheiro que ele mesmo colocou, já teria voltado pro bolso dele. Ele estaria com a residência permanente, não precisaria fazer college, não gastaria mais $40 mil, aquela coisa toda, certo? Ele ia sair, ele ia ter a experiência de trabalho que ele precisava como diretor, ele facilmente acharia outro emprego para ganhar muito mais numa empresa lá. E eu continuaria, a empresa continuaria com a dívida com ele, pagando uma fortuna para ele de juros por anos. E por aqui, ó, porque ele teria estourado o nosso caixa e eu ia tirar dinheiro da onde? Eu sei que quando a gente descobriu isso, esse cara, esse diretor me chamou para uma reunião e falou, a gente não tem dinheiro para pagar as contas. Eu falei, como que a gente não tem dinheiro para pagar as contas? Ele falou, você vai ter que pedir um empréstimo, porque a gente não tem dinheiro. Eu sei que foi uma brigaiada, porque daí eu tava descobrindo tudo, junto com o Felipe, eu tava descobrindo tudo e eu chamei ele, eu falei, você é um bosta, que você isso, joguei, e que eu sou dessas também, tá? Eu não fico amargando, não. Ai, que eu não quero brigar, não, eu brigo. Quando eu descubro que estão me passando pra trás, meu filho, eu faço um escândalo. Mandei ele embora, falei, foda-se você, em qualquer outra empresa séria, você já teria sido mandado embora, eu tô te mandando embora agora. Mudei todas as senhas do banco, descobri ali o que estava acontecendo, qual era a nossa situação. Ele já tinha feito um empréstimo de R$200 mil no Banco Itaú. A parte boa é que esse empréstimo depois eu quitei por 12 mil, foi maravilhoso. Mas ele pediu um empréstimo de 200 mil pro Itaú, né, nas senhas do Brasil, porque eu tinha dado as senhas do Brasil. Pior que depois eu falei com a gerente e ela falou assim, Dani, eu achei até estranho esse cara pedindo dinheiro, mas como você tinha dado o acesso pra ele e ele estava autorizado no banco por você, eu não achei que ele tivesse fazendo esse tipo de coisa. Enfim, gente, eu sei que nessa época, quando ele saiu da empresa, a gente estava devendo um total de R$500 mil. R$500 mil era a conta. Graças a Deus eu tive 2 amigos muito queridos para sentar comigo e me ajudar a não me matar, né? Essa é a verdade, porque foi a única vez na minha vida que eu entendi por que tem empresários que se matam. Porque a culpa que você sente quando você tá numa situação dessa é bizarra, é surreal. É surreal. E eu tava devendo R$500 mil. Quando eu mandei esse cara embora, esse diretor embora, ele ficou puto. Você não pode fazer isso. Falei, posso. Você falou que você não queria ser investidor, que você queria emprestar o dinheiro e ocupar um cargo de funcionário que administraria esse dinheiro, certo? Pois é, você administrou igual o teu rabo. Agora você vai pra puta que te pariu, que quem manda aqui sou eu, e quem vai resolver isso aqui sou eu. E se sobrar dinheiro, você vai receber o que te falta. Nunca recebeu. Quer dizer, recebeu. Recebeu indiretamente, mas recebeu. Tá? Enfim, não foi uma coisa que eu não tive como impedir. Então, assim, foi um horror. Dali eu tive que mandar todo mundo embora. Eu fechei o escritório de... Na verdade, não. Isso aconteceu em junho de 2019.
E aí, o que que eu fiz? Eu mandei uma galera embora, eu mandei ele embora, eu reduzi todos os custos, eu vendi a empresa de moradia estudantil, porque ela me dava um custo muito alto no mês e eu precisava reorganizar as contas. Então, eu vendi essa empresa, entrou uma grana, eu comecei a organizar a casa, mas eu tive que mandar muita gente embora. E aí, quando eu tava começando a organizar as coisas, eu tive depressão, tá, gente, nessa fase. Óbvio que eu não sou uma iluminada dos céus, né, que consegue passar por tudo isso sorrindo. Eu tive depressão, eu tive hemorragia, eu fiquei de cama. Foi um horror. Foi assim, a fase mais difícil de toda a minha vida foi essa fase. Eu sentia uma culpa por ter deixado a situação chegar naquela situação, naquele ponto, que assim, era uma culpa imensurável. Então, aquilo foi me derrubando de um jeito que foi muito difícil sair. Foi muito difícil sair. Se não fosse o meu pai e o meu marido, eu não sei se eu estaria aqui hoje pra contar essa história pra vocês, tá? Foi muito difícil, muito difícil. Eu mandei muita gente embora. Eu fechei o escritório, não tinha fechado o escritório ainda. Eu fiquei com pouquíssimas pessoas, acho que fiquei com 3 pessoas na equipe. Vendi a empresa de moradia, cortei um monte de serviços que me davam custos altos para poder equilibrar as contas. E voltei a trabalhar sozinha, né? Eu e mais essas 3 pessoas me ajudando. Só que aí, isso era final de 2019, a gente teve a pandemia. Aí a gente teve a pandemia. E quando a pandemia chegou, eu já tinha equilibrado boa parte das contas. Eu já tinha equilibrado, eu acho que eu tinha conseguido reduzir. Não era 500 mil dólares a dívida era 280 mil dólares canadenses, que dava um pouco mais de 500 mil reais na época. Então era 500 mil, ah não, mas aí tinha uns 200 mil do Brasil. Ai, gente, era muito dinheiro. Perdoa se eu errar os números, tá? Porque é uma fase da minha vida que eu não faço questão de lembrar em detalhes. Me fez muito, muito mal. Enfim, eu lembro que assim, quando começou o ano, que a gente tava na pandemia, ali eu tive que tomar decisões muito drásticas. Eu já tinha conseguido pagar uma boa parte da dívida. A dívida do Itaú eu não paguei, deixei rolar, nome sujo, aquela desgraça na nossa vida. Isso era 2020, tá? Uma desgraça na nossa vida, né? Porque a pessoa com nome sujo não é ninguém. Enfim, deixei lá. E aí, o que eu fiz depois? Comecei em 2020, eu tava trabalhando sozinha no escritório. Ah, eu tava tentando repassar o aluguel do meu escritório pra eu não ter mais a despesa do escritório. Consegui. Olha que como Deus é bom, né? Em janeiro de 2020, eu decidi que eu não ia ter mais escritório em Vancouver. E aí eu consegui uma pessoa pra assumir o contrato. Então, eu repassei o meu escritório, voltei a trabalhar de casa e ali as coisas foram decolando porque eu já não tinha mais o custo. Eu fiquei só com o escritório de São Paulo e não tinha mais o escritório de Vancouver. Em Vancouver eu mandei todo mundo embora, eu encerrei, todo mundo, né? Ele já tinha mandado a galera toda embora, tinha pouquíssimos funcionários ainda que ficaram e acabei mandando a galera embora porque não tinha condição de manter. E aí comecei a me recuperar, fiquei só com a equipe do Brasil. No Brasil tinha mais 3 funcionários e um escritório físico, né? Mas era um escritório muito eficiente em termos de custo. Em fevereiro eu fui ao Brasil, reorganizando a equipe, aquela coisa toda. Na época eu alugava um apartamento em São Paulo, do lado do meu escritório. E foi ali que eu tive a visão de que o esquema seria, isso era 2019, quando eu aluguei esse apartamento, eu já tive essa visão. Mas em 2020 eu comecei a ter um desejo muito grande de seguir por esse caminho. Eu falava pro meu marido, o esquema é a gente investir em estúdios aqui em São Paulo. Isso aqui é o caminho. Porque eu alugava um apartamento de 45 metros por 3 mil reais por mês, 3.600 reais por mês. Você vê, né? Eu tava endividada, a empresa tava endividada, mas assim, quando você aprende a fazer grana, mesmo que você esteja fudido, você não tá na merda. Porque quem sabe fazer grana, faz. Entendeu? Então eu ia fazendo dinheiro, por mais que eu estivesse na merda, eu ia fazendo dinheiro e ia pagando as contas e ia equilibrando as coisas, mas assim, eu não parei de viver, eu não passei fome, eu não fiquei sem ter onde morar, entendeu? Isso é uma coisa que eu aprendi na vida, qualquer dia eu faço um vídeo sobre isso pra vocês. Enfim, eu fui organizando, fui ajeitando a vida, veio a pandemia, infelizmente eu acabei precisando fechar o escritório de São Paulo também.
E dali eu decidi mudar a minha estratégia, né? Porque eu não tinha mais como vender intercâmbio para as pessoas. Eu sei que muitas empresas ainda ficaram fazendo isso, mas eu não tinha cara, não tinha cara de ficar vendendo as coisas pra galera sem saber quando ia entregar, né? Quando que eles iam poder entrar de novo no Canadá. Enfim, eu sei que eu fui fechando as coisas, então eu já não tinha mais custos. E aí todo o dinheiro que eu fazia, eu aplicava nas dívidas. Aplicava nas dívidas da empresa. E a gente tinha um combinado aqui em casa. A gente só ia ter filho quando eu tivesse terminado de pagar as dívidas da empresa. E foi exatamente o que aconteceu. Enfim, quando eu fechei os escritórios e eu não tinha mais como vender intercâmbio, não tinha mais como vender imigração dessa forma, eu decidi fazer o meu primeiro produto digital, que foi o meu curso, Método Canadá Passo a Passo. Com o método, eu conheci muita gente, eu voltei a trabalhar, eu voltei a vender, eu comecei a vender mais os cursos online, né, pessoal que queria fazer à distância, começar o mestrado à distância, fazer o Pathway à distância, comecei a trabalhar com esse povo. O meu curso a gente vendeu muito bem, eu cheguei a ter 300 alunos, era um curso que eu vendia a mais ou menos 1.000 e poucos reais, então eu fiz uma boa grana com esse curso, cheguei a fazer um bom dinheiro com esse curso. Acho que eu fiz uns 300 pau com ele. É. E foi assim que eu fui pagando as dívidas. Fui pagando as dívidas, fui pagando as dívidas. Em 2021, eu li Pai Rico, Pai Pobre. Aquele livro mudou a minha vida completamente. Ali eu entendi o porquê de todo o meu sofrimento. Eu entendi que o jeito que eu tinha administrado a minha empresa era um jeito completamente errado. Eu havia focado em inflar o custo da empresa, em comprar mais coisas, criar mais empresas, criar coisas que me gerariam mais custos, mais passivos, em vez de investir o meu dinheiro de uma maneira que em coisas que me dessem mais grana, né? Então, por mais que tivesse entrando dinheiro, o tanto que entrava saía. Então eu não conseguia crescer por causa daquilo. E ali eu chamei o Bruno e eu falei, Bruno, agora que a gente tá quitando, tô terminando de quitar as dívidas, eu gostaria de seguir essa estratégia que ele ensina nesse livro. Eu quero investir em ativos. Acho que a gente tem que quitar a nossa casa de São Paulo. A gente ainda tinha uma casa em São Paulo, que ainda não tinha sido quitada. Foi assim que a gente pegou 20 mil reais que a gente tinha ali guardadinho para uma emergência. E a gente quitou a nossa casa. Em 2021, a gente quitou a nossa casa. A partir dali, eu comecei a trabalhar o meu perfil para construir crédito no Brasil, coisa que eu nunca tinha feito. E eu vou ensinar vocês a fazerem isso aqui dentro da área de membros. Eu comecei a trabalhar o meu perfil para construir crédito e para me tornar uma investidora imobiliária. E ali eu decidi que esse seria o negócio da minha vida. Que por mais que eu tivesse outros negócios, que eu fizesse cursos, que eu advogasse, que eu tivesse outras rendas, o meu negócio, a minha empresa seria o nosso patrimônio imobiliário. E eu dedicaria a minha vida a isso, a crescer esse patrimônio, a proteger esse patrimônio, a aumentar esse patrimônio, expandir esse patrimônio, porque no final da vida o nosso objetivo seria viver de renda dos imóveis. Meu marido super concordou comigo e foi ali que a gente começou a nossa jornada. Hoje, 2024, eu não tenho mais dívida. Eu quitei todas as dívidas, meu nome é limpo. Eu paguei todos os alunos, todos os clientes que tinham cursos para fazer ainda, todos foram pagos, todo o dinheiro que eu ganhei, eu trabalhei quase 3 anos para quitar os 280 mil dólares e mais as dívidas do Brasil que tinham ficado para a empresa. Trabalhei todos esses anos. A última conta que eu paguei foi abril do ano passado, 2023, foi quase 3 anos. Mas pagamos, aprendi muito, foi um MBA para mim. Hoje eu penso 1000 vezes antes de dar um passo maior do que a minha perna, mas ao mesmo tempo eu agradeço a Deus por essa experiência, porque eu aprendi muito sobre pessoas e eu aprendi muito sobre o que realmente importa, sobre quem realmente corre comigo, e como a minha confiança ela é algo importante que eu não posso desperdiçar em cima de qualquer um, né? E principalmente sobre como eu devo me responsabilizar pelas minhas decisões. Então foi uma experiência horrorosa,
Mas foi a experiência mais enriquecedora da minha vida. Eu não tenho medo de fazer negócio, eu não tenho medo de crescer, eu não tenho medo de trabalhar para mim, eu não tenho medo de empreender. Eu não tenho medo de empreender. Eu tenho, hoje, depois de tudo que eu passei, eu tenho plena consciência de que eu posso fazer qualquer negócio dar certo. Qualquer negócio que eu me propor, eu me propuser a tocar, vai dar certo, porque a experiência que eu tenho, a bagagem que eu tenho como empreendedora, ela me preparou para isso, sabe? Então, eu devia toda essa grana que eu falei para vocês, até 2023, eu devia tudo isso. Mas em 2021 eu comecei a minha jornada empreendedora como investidora de imóveis. Ali eu quitei a nossa casa de São Paulo, foi o primeiro imóvel que a gente quitou. Depois eu me preparei para comprar o apartamento de São Paulo, comprei esse apartamento na planta. Esse apartamento me deu um lucro de 130 mil reais em um ano. Em um ano eu comprei ele por 230 mil, hoje ele é avaliado em 360 mil. Na sequência, eu comprei o apartamento do Canadá. Comprei esse apartamento do Canadá por 470 mil dólares. Esse apartamento hoje está avaliado em 550 mil dólares. Então, em menos de um ano, né? Porque a gente comprou esse apartamento em outubro do ano passado. Em menos de um ano, a gente tem aí 80 mil dólares de lucro, né? De equity. Equity é o que a gente tem. Então, 80 mil dólares canadenses, isso vai dar aí quase 400 mil reais. 400 mil reais, né? Então, 400 mil do apartamento do Canadá, com mais 130 do apartamento de São Paulo, com mais 600 mil da nossa casa. Então, foi assim que a gente bateu o primeiro milhão em patrimônio. Isso, assim, é o que nós oficialmente temos, né? Dos imóveis que nós temos hoje. Se a gente tivesse que vender tudo, morreria ali na nossa mão, a gente pegaria realmente na mão aproximadamente R$1 milhão. Ah, Dani, não é muito, não é, gente, mas para quem há 4 anos atrás devia, né, mais de meio milhão, para ter R$1 milhão positivo é muito bom. Isso que eu não estou considerando o valor total dos imóveis, tá? Porque se eu for considerar o valor total dos imóveis, eu vou explicar isso pra vocês direitinho depois, mas se eu for considerar o valor total dos imóveis, a gente estaria aí, o do Canadá, a 550 mil vezes 4,50, né? Vai dar o quê? 550 mil, 2 milhões. Se a gente for considerar o patrimônio total, né? Se todos os imóveis estivessem quitados hoje, a gente teria um patrimônio aí de aproximadamente 3 milhões e 200. 3 milhões e 200 reais, né? Mas eu não conto assim. Isso é uma coisa que você tem que aprender desde já. A gente conta o que a gente de fato tem. Hoje, dentro do meu negócio de investimentos imobiliários, se você pegar tudo que eu tenho, tirar as dívidas de financiamento, a gente vai ter líquido um pouco mais de R$1 milhão. Se a gente for pegar a perspectiva do que a gente pode ter ao término da quitação desses imóveis, que não vai acontecer pelo nosso bolso, vai acontecer pelo bolso dos inquilinos, aí a gente está falando de um patrimônio de 3 milhões e 200 para nossa aposentadoria. Não é nada mal, né? Mas a gente só está começando. O meu objetivo é ter ainda mais um imóvel aqui na Flórida de no mínimo R$500 mil. Então, eu ficaria aí com um patrimônio internacionalizado, né, dolarizado em aproximadamente $1 milhão americanos, entre os dois imóveis, o do Canadá e o daqui. Eu ficaria um pouco mais, talvez, um pouco mais. Mas como o Canadá vale um pouco menos, nosso target é $1 milhão investidos aqui fora. E no Brasil, o objetivo são 10 imóveis, né? Então, ainda tem um longo caminho pela frente. Mas o futuro que esse projeto ele me promete, né, o futuro que eu vislumbro com esse negócio é muito positivo. Então, no final do dia, vale muito a pena. Enfim, essa é uma história que é muito longa, vocês viram, né? Demorou bastante para eu conseguir contar ela para vocês. Porém, era importante vocês saberem de onde eu vim, do porquê que eu penso como eu penso, do porquê que aquilo que assusta a maioria das pessoas não me assusta dentro do mercado imobiliário
E vocês talvez consigam, ao conhecer um pouco mais de mim, talvez vocês consigam entender um pouco mais da minha cabeça empreendedora, da minha visão empreendedora e de como eu gosto de tocar os meus negócios. Eu amei compartilhar isso com vocês. Eu nem acredito que eu consegui falar sobre essa parte da minha vida sem sentir mágoa, sem sentir tristeza, sem sentir raiva, né? Isso pra mim é a minha maior vitória, assim. É ter conseguido de fato superar isso, entender a minha responsabilidade nisso e saber que Deus não permite que as coisas aconteçam à toa. Então, isso me preparou para onde eu estou, e o que eu estou vivendo hoje, o que nós estamos fazendo hoje, é o que está me preparando para quem eu quero ser no futuro. Então, eu te vejo no próximo vídeo e até mais.